Seja bem-vindo, professor Emanuel. Que honra ter você aqui no nosso podcast Informe do Vale. Essa sabatina aí que a gente está fazendo com os candidatos, porque tem que dar opção para o eleitor, para o cidadão vassourense, de escolher bem o seu candidato, né? Professor Emanuel, mestre da educação, fala para o cidadão de Vassouras quem é o professor Emanuel. Muito obrigado pelo convite, Antônio. Meu agradecimento é especial ao pessoal da Informe do Vale. Eu acho que é sempre muito válido a abertura desses espaços onde a gente aparece, revelando as opções que a sociedade tem para poder continuar seguindo. Quem é o professor Emanuel é uma pergunta densa, né? Eu acho que, antes de mais nada e sobretudo, é um homem de fé. Porque a educação, em todos os seus diagramas, ela percebe a necessidade da fé para ela continuar a acontecer. A gente não desqualifica de forma alguma toda a questão material que é necessária para uma educação de qualidade ser instituída. Mas a fé, sobretudo, ela prevalece a todas as outras. Então, acho que essa questão de me colocar com a bandeira da educação e com uma questão de fé em momentos melhores, fé em mais investimento, fé em mais empatia, fé em mais princípios éticos e morais, ela é o que me caracteriza mais. Essa fé, essa questão de empatia, no âmbito educacional, a gente estava conversando aqui anteriormente, nos bastidores, como você enxerga a educação no município hoje, a nível estadual e a nível municipal? Então, do Estado eu tenho uma perspectiva muito externada, na medida em que eu não me envolvo diretamente na rede, a não ser em alguns episódios aqui na cidade de Vassouras, né? No Raul, no Centenário, com pessoas que a gente acaba convivendo, que como educadores, né, a gente tem essa penetração. Agora, a nossa educação do município, a gente não usa nunca a palavra perfeição, né? Há sempre o que fazer, há sempre o que melhorar, há sempre aspectos que precisam ser revistos, aquela coisa toda. Mas a gente tem à frente da educação de Vassouras uma professora que ela é uma entusiasta, né? A Magda, ela é, antes de tudo, uma pessoa que, assim como eu, carrega nela essa fé, né, na educação. Então, ela levanta bandeiras que eu levanto também, que é do Paulo Freire, que é uma educação baseada mais em gestos de amor, né? Em relação a toda a docência do município, cursos de capacitação, né, oficinas de toda ordem, um cuidado especial. Eu já estou há 12 anos na educação do município, né, e eu fui ver esse cuidado especial até em relação à materialidade das escolas agora. Né? A minha escola sofria um problema crônico com chuvas, que a gente não tinha como usar as salas de aula do terceiro piso do CAIC, né, da Escola Municipal Prefeito Severino Ananias Dias, quando chovia. E a Magda veio, teve uma obra ousada lá, e aí todos os créditos a Severino Dias, a nosso prefeito, a Rose, a nossa vice, né? E a Magda, secretária de Educação, que empenharam esforços aí, e a escola está lá coberta, hoje a gente não tem mais esse tipo de problema. Então, há muito que mudar, há muito que melhorar, não resta dúvida que sim, mas muito foi feito e um trabalho sério que a gente percebe dessas pessoas. Professor, a bandeira, então, caso eleito, é educação? Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que o vereador, e se a gente passar aí para o verbo, né? Verear é tomar conta. E aí tem alguma coisa em mim que, como cidadão, e eu gostaria de deixar essa palavra aqui, né? E tem um carinho e um cuidado imenso, né? Uma admiração imensa por todos os nossos vereadores. Acho que essas pessoas dão aquilo de melhor que tem para dar. E não há críticas de espécie alguma a fazer a nenhum deles. Mas eu, como cidadão, gostaria de me colocar, se estivesse no lugar deles, um pouco mais presente, principalmente nessa questão da bandeira que eu levanto, que é da educação, mais presente nas escolas, junto aos gestores, junto à Secretaria Municipal de Educação, para que esse intercâmbio de perspectivas de ação ele pudesse ser alguma coisa mais concreta, mais efetiva. Acho que, de repente, muitas ações não se concretizam por parte da Secretaria e poderiam se concretizar se houvesse uma proposta legislativa um pouco mais ativa, um pouco mais presente, no sentido de fazer valer o verbo verear.
né, estar na rua, estar presente, né, e não só estar presente no momento em que a gente sabe que a presença vai ser marcante, que é durante o período eleitoral, mas principalmente depois, quando a gente precisa desse apoio desse vereador, desse apoio desse cuidador do município, em estar vendo o que eu posso fazer para melhorar aqui determinada situação numa escola ou num posto de saúde, enfim, estar atento a essas demandas, né? Então, a todas elas o vereador tem que estar atento, mas a que eu vou olhar com mais carinho, com mais atenção, sem dúvida alguma, vai ser a educação. A educação. Mas, só pegando o gancho daquilo que você colocou agora na mesa, essas ações, que tipo de ação que pode ser diferente? Vamos no nosso imaginário, o professor Emanuel, vereador da cidade. Qual seria um projeto que pudesse fazer o diferencial na vida dessas pessoas através da educação? O que hoje o professor Emanuel colocaria em pauta na Câmara dos Vereadores? Então, pegadinha. Não seria uma inovação, né? Mas seria assim, uma intensificação, por exemplo, de oficinas de leitura e de filosofia. Aí você pode falar assim, mas Emanuel, a gente com tanto problema de matemática, português, né, as matérias de currículo comum, filosofia, sim. E por que a questão da filosofia, né? Porque a filosofia ela vai trabalhar muito na perspectiva do humano, e a gente vinha falando isso nessa conversa antes de iniciar o podcast, né? Muito na perspectiva do humano. E aí, flertando de novo com Paulo Freire, o que é educação de uma forma mais abrangente? Educação é tudo aquilo que sobra para a pessoa depois que ela esquece a matéria. Então, educação é o que ficou para você de princípios éticos, morais, né? Princípios de convivência em sociedade, cidadania. Então, a própria família, né? Exatamente. Como é que você lida com as pessoas que estão ao teu redor, o nível de lealdade que você dedica a isso, a fé que você empenha. E aí eu acho que a filosofia ela vai trabalhar muito mais essa questão. Vamos pegar 2 pontos aqui que são pontos mais palatáveis da gente falar, né? Ética e moral. O que seriam os princípios éticos que a gente queria fortalecer nas pessoas? Seria aquele comportamento que eu tenho em sociedade. A ética é aquilo que me liga a ações de limite dentro da sociedade. E os princípios morais? A moral é minha. A moral é aquilo que eu não me permito fazer porque princípios internos me impedem de fazer aquilo ali. Então, ética e moral são determinados valores que, mais uma vez a gente estava nessa conversa, né? Eles estão sendo pulverizados, né? Uma onda tecnológica muito forte está fazendo uma troca de valores e coisas que antes eram inegociáveis na vida da gente, que é um pouco mais antigo, hoje em dia elas são banalizadas, estão caindo aí na obsolescência. Então, se você me pergunta assim, um projeto inovador seria esse, resgate de valores éticos e morais, baseado em oficinas que teriam a filosofia como uma base. E isso abrangendo tanto Vassouras quanto os distritos, né? Sim, principalmente chegando àquelas pessoas onde não tem alcance a tecnologia, o advento da tecnologia, enfim, rede social, porque o distrito também ainda precisa ser mais próximo, né? Ser mais próximo. Nas suas andanças aí de canela fina, já dá de canela fina, até emagreceu um bocadinho. Verdade. Qual a avaliação que o professor Emanuel faz nessas andanças? O que o povo pede? O que o povo quer? Caímos de novo nos princípios éticos e morais. Eu acredito, Antônio, que toda a sociedade tem um representante legítimo de si. Eu não acredito em representatividade falsa. Não existe uma representatividade falsa. Se é possível a um povo, a uma sociedade, relativizar os seus princípios éticos e morais, ela terá representantes legislativos que relativizam seus princípios éticos e morais. Então, essa sociedade que relativiza isso, terá representantes que também relativizam isso. Está perfeitamente representada lá em cima. Se, por outro lado, a sociedade, o povo de forma geral, tem valores éticos e morais que são inegociáveis, eles terão representantes que terão valores éticos e morais que também serão inegociáveis. Então, as relações que se formam agora entre sociedade civil organizada e as suas representações,
elas precisam ser cada vez mais pautadas, e eu espero que a gente consiga isso em algum momento, né? Muito mais por um exame de consciência e por uma questão identitária entre o eleitor e o seu candidato do que propriamente por qualquer outro tipo de valor que possa determinar a escolha na hora da urna. Posso fazer uma pergunta provocativa, Sem professor? dúvida. Então a gente está numa bolha. Sim. Lembra que a gente conversou Na rua, sim, na rua sobre isso? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Sim. Como é que é a história da bolha? O sistema político brasileiro, e aí eu vou flertar um pouco aqui agora, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Porque para quem está assistindo a gente não sabe, eu sou professor de história. Então, o sistema político brasileiro é um sistema que, se a gente for flertar com as nomenclaturas gregas do passado, ele é um sistema plutocrata, né? E ele é um sistema plutocrata e fisiológico. E como é que essas coisas dialogam uma com a outra? Plutocracia é um governo de ricos, dos poderosos. Fisiologia é a técnica ou é a prática do toma lá da cá. Então, eu vou te dar tal coisa e você, em troca disso... Acho que é muito importante o eleitor ficar atento. Atento a isso, sem dúvida. E isso vai formar, ao longo do tempo, uma bolha. E essa bolha justamente guarda no seu interior esses organismos que continuam determinando a condução da vida da gente. As pessoas são sempre as mesmas, não há mudança, não há renovação nisso aí, e as relações que se formam com baixíssimos padrões éticos e morais mantêm, recrudescem essa bolha do jeito que ela está. E o que é uma fé que eu carrego, né, em relação a essa bolha que eu identifico? Ela não se fura, ela não se estoura de fora para dentro. De fora para dentro, nós temos pequenos grupos éticos e morais que ficam ali levantando bandeiras e tendo ações que são, na maioria das vezes, inócuas. Essa bolha se fura de dentro para fora. Então, na medida em que nós tivermos a possibilidade de algumas pessoas de valor, né, com outros princípios, estarem dentro dessa bolha, eu acho que ela começa a mudar. Mas aí, de novo, a gente vai dialogar com a representatividade, né? Não adianta você querer furar a bolha de fora para dentro se as pessoas que estão ao entorno mantêm práticas que são muito antigas, do tipo, não tem ninguém satisfeito com a política. Todo mundo acha que política é um meio sujo, é um meio que eu não quero me envolver. Eu não acredito mais em político, né? Então, essas falas, elas são recorrentes. Mas essas mesmas pessoas descrentes da política, que acham que é um meio sujo, elas não se envolvem, elas não se colocam, elas fazem o jogo do fisiologismo, que é que eu vou ganhar votando em você ou não. Eu já escutei isso algumas vezes, né? É lamentável. A venda de voto. Venda de voto. É lamentável dizer, né? Mas você ainda é procurado para ouvir coisas como essa, né? O que eu ganho se eu votar em você? Você ganha um trabalhador, você vai ganhar uma pessoa que vai estar 4 anos do teu lado lutando pelos seus direitos. E isso é a resposta que qualquer vereador que se pretenda sentar numa daquelas 13 cadeiras deveria dar, né? E não nenhum tipo de benefício ou de reparação imediata, seja ela da ordem que for. Então, na medida em que é possível para o povo estabelecer um diálogo como esse, ele será muito bem representado, volto àquela fala anterior, por alguém que vai manter isso que a gente vai chamar de status quo, né? Vai manter a bolha aí recrudescida e funcionando desse jeito e reproduzindo falas como essa, né? A política é suja, é um meio que eu não quero me envolver, a política é tudo igual. Repete-se falas dessas, como se fossem mantras, mas não se pensa numa perspectiva, e principalmente de mudança interna, né? Porque quando eu penso em mudar tudo ao meu redor, a primeira mudança que eu tenho que fazer é em mim, para depois tentar fazer uma mudança para o lado de fora. Então, se eu continuo o mesmo, o que está do lado de fora não vai ter grande diferença. Professor, essa parte educacional, o senhor já tá nessa área aí, já tem quanto tempo? No total, 30 anos, né? Aqui em Vassoura já 14, 12 só de município. O que te motivou a vir candidato? Qual foi o momento em que você pensou, olha, está na hora de eu vir? Então, eu sempre dei aula de história, sempre falei de política, né? E quando a gente fala de política, sempre quando a gente fala de política, há uma lógica do Aristóteles que eu gosto muito de deixar, né? O Aristóteles vai falar que o homem ele é um animal político. Então, todo mundo faz política o tempo inteiro. Os filhos com os pais,
os empregados com o patrão, né? Relações políticas significa você defender alguma coisa que você acredita e tentar melhorias dentro daquilo que você acha que é viável. Mas nunca pensei em me candidatar a nada. E aí, numa conversa com o meu prefeito e meu amigo Severino Dias, veio a dúvida, a interrogação do por que não, né? Por que não? Seria uma boa perspectiva, seria uma boa... E uma outra nota a ser colocada aqui em relação ao Severino Dias, independente de bandeiras ideológicas, independente de bandeiras partidárias, tá? É um homem que me chamou a atenção pela questão republicana e democrática. Ele é um republicano, ele é um democrata. Independente dos valores que ele carrega para si, como pessoa, uma pessoa, é um político que consegue conversar com as diferenças, que consegue sentar e ouvir aquilo que está ali, e normalmente se mostra sensível mesmo àquilo que para ele representaria o dissenso. Então, gente assim, a gente precisa... Tem essa flexibilidade, né? Tem. E eu acho que não só na política. A gente carece disso na sociedade de forma geral. A flexibilidade, ela é aquilo que me permite encarar um diálogo como um diálogo, com uma perspectiva de crescimento, e não como um momento em que eu preciso vencer. Né? Uma conversa não precisa ser vencida, ela precisa acrescentar a ambos os lados alguma coisa que nenhum nem outro tinham antes da conversa começar. E talvez esse conceito ainda não seja um conceito muito comum. Mas, enfim, foi isso. Houve essa possibilidade de vir na eleição passada junto com o prefeito Severino. Eu vim, fiquei muito satisfeito com o resultado que aconteceu. Eu tive 275 votos desse jeito que nós estamos conversando. 275 pessoas viram em mim uma representação legítima, sem fisiologismo, sem proposta nenhuma de plutocracia, sem nada. Quem é o candidato? O candidato é um professor de rede pública, deu aula na rede particular para o ensino médio. Então, ele é esse homem aqui, né? Transparente, está na minha frente, me representa. Então, simples assim. Simples assim, como deveria ser. Né? Professor, e hoje o seu relacionamento, você está apoiando a Rose Silva, né? Sim. Como é o seu relacionamento com a prefeita? Com a candidata a prefeita? A nossa vice-prefeita, candidata a prefeita. Candidata a prefeita. Dentro dessa sua perspectiva de ação, de movimento junto à educação, como ela enxerga isso? Eu acho que essa pergunta ela vai abrir um campo para mim para fazer uma fala que eu estou até devendo essa fala para minha candidata a prefeita, para minha vice-prefeita Rose Silva. A história das mulheres é uma história essencialmente de luta. E não é uma luta qualquer, né? É uma luta contra o patriarcado que, numa visão muito pessoal minha, verticalizou de forma muito violenta em todos os sentidos, do físico ao emocional, as mulheres. E acaba as relegando, né? E aí você pode colocar durante toda a Idade Média, o período moderno e tudo que aconteceu no período contemporâneo, da Revolução Francesa para cá, deixando as mulheres naquele mesmo patamar subserviente. Até bem pouco tempo atrás, até nas Forças Armadas, né, um oficial da mesma patente, né, homens e mulheres, tinham valores diferenciados nos seus pagamentos. Então, estar agora ao lado de uma mulher que com coragem, né, que com conhecimento, que com todo o preparo que ela foi conseguindo ao longo do tempo todo de legislatura que ela teve na vida dela, se apresenta com esse nível de coragem, mesmo diante de uma sociedade que ainda se entende com muita herança do patriarcado, é um orgulho, né? É um orgulho muito grande. Porque eu acho que exemplos como o da Rose, que não é possível, isso é muito Carlos Drummond de Andrade também, né? Não é possível reescrever a história, né? O historiador ele é um eterno insatisfeito, ele olha para aquilo que ele ensina sem a perspectiva de poder mudar aquilo que ele viu de errado. Já foi. Já aconteceu, já virou história. Então, não há nenhuma possibilidade para a Rose e para nenhuma mulher que se pretenda a vida pública mudar todo aquele sistema patriarcal opressor do passado. Mas há sim, né? A partir do empoderamento da mulher, a partir de um posicionamento novo, de coragem, né? De uma colocação diferente dela em relação à realidade que ela vive, dela projetar para o futuro uma realidade diferente, cada vez mais positiva para as mulheres. Então, como é que eu vejo a Rose no final? É uma opção
eu diria que é a única, né, opção para que você possa, não é resgatar nada, mas que você possa iniciar a escrita de uma história que vai colocar a mulher, entregar a mulher no lugar que ela sempre mereceu. Inclusive a sensibilidade da mulher, ela vai ser preponderante, exatamente, né? Exatamente. E dá isso para ela, né? Apesar de qualquer revés que tenha. E eu gosto muito de usar a palavra coragem em relação a Rose, porque ela é, além de tudo, incansável. Né? Incansável. Não só incansável de estar na rua afinando canela assim como eu, mas incansável no sentido de ser aquela coordenadora de ações, ser aquela pessoa que propõe as ideias e ouve as ideias que vêm na sua direção, ter a flexibilidade que precisa para lidar com um grupo de mais de 40 correligionários que estão caminhando junto com ela. Então, o tempo inteiro, ela é uma espécie de estrela que norteia lá para onde a gente está indo, e ela faz isso, assume essa posição com uma leveza muito grande. Porque é muito ruim quando você está com uma pessoa norteando a tua caminhada, mas é uma pessoa que vem com muito peso, uma energia densa, muito ruim. Não, não flui. Ela não perde essa energia, não perde essa fluência, nem nos piores momentos. Isso aí é muito bacana. Professor, por mim eu bati papo contigo aqui até assim, porque a gente aprende também, né? Mas para a gente fechar com chave de ouro, olhando para cá, para essa câmera aqui, o que você falaria para o seu eleitor, para o eleitor que está indeciso e para aquele eleitor que se decepcionou com o seu voto? O que faz, qual seria a motivação do eleitor votar em você? Educação está em tudo. E a mudança que eu quero ver de verdade ao meu redor, ela precisa começar por mim. Então, se eu entendo que tudo aquilo que se move ao redor da minha vida, tem a educação como pilar, eu preciso dar um crédito para essa educação e eu estou aqui para representar vocês. Muito bem. Professor Emanuel, número? 55444. Não entendi o número. Número 55444, eu vou votar no professor. Muito obrigado pela sua presença, boa sorte e que Deus abençoe a sua jornada. Amém, muito obrigado.